As Brumas de Avalon, O Gamo Rei, livro 3, capítulo 6. Em Avalon, o Thor elevava-se coroado com pedras circulares, e na noite da lua nova, a procissão subia lentamente, dando voltas com as tochas. À frente ia uma mulher, cabelos claros, trançados, numa coroa sobre a fronte larga e baixa. Estava vestida de branco com o punhal curvo na cintura. À luz das tochas bruxulantes, ela parecia buscar Morgana com os olhos, onde esta se encontrava, fora do círculo, nas sombras, e os seus olhos eram imperativos. Onde está você, que deveria estar aqui em meu lugar? Por que se demora aí? Seu lugar é aqui. O reino de Arthur escapa ao controle da Senhora do Lago, e você deixa que isso aconteça. Ele já se volta em tudo para os padres, enquanto você, que deveria representar para ele a deusa, não age. Ele tem a espada das insígnias sagradas. Será você quem o forçará a viver de acordo com elas? Ou será você quem a tomará das mãos dele e provocará a sua queda? Lembre-se, Arthur tem um filho, e seu filho deve crescer em Avalon, para que possa entregar o reino da deusa ao seu filho. E então, Avalon parecia desaparecer, e ela viu Arthur numa batalha desesperada, com a espada Excalibur na mão, e cair, atravessado por uma outra espada, lançando Excalibur no lago para que não caísse nas mãos de seu filho. Onde está Morgana, que foi preparada pela Senhora do Lago para esse dia? Onde está ela, que deveria ocupar o lugar da deusa nessa hora? Onde está o grande corvo? E de súbito pareceu-me que uma revoada de corvos passavam por sobre minha cabeça, mergulhando para bicar meus olhos, fazendo evoluções em círculo à minha volta, gritando com a voz de Raven: Morgana, Morgana, por que nos abandonou? Por que me traiu? Não posso, gritei. Não conheço o caminho. Mas a face de Raven fundiu-se com o rosto acusador de Viviane, e depois na sombra do velho mensageiro da morte. E Morgana acordou, sabendo-se num ensolarado quarto na casa de Pellinor. As paredes eram brancas, pintadas ao velho estilo romano. Só do lado de fora das janelas, muito distante, podia ouvir o grito de um corvo, e tremeu. Viviane nunca teve escrúpulos de interferir na vida de outros quando isso representava o bem de Avalon ou do reino. Também ela não devia ter, não obstante deixara passar muitos dias ensolarados. Lancelot passava o tempo nos morros junto ao lago, em busca do dragão. Como se realmente houvesse um dragão, pensou Morgana com desprezo, e as noites junto da lareira, trocando canções e histórias com Pellinor, cantando para Elaine, sentado aos pés dela. Elaine era bela e inocente, e não muito diferente de sua prima Gwenfar, embora 5 anos mais moça. Morgana deixava transcorrer os dias ensolarados, certa de que todos acabariam vendo a lógica de um casamento entre Lancelot e Elaine. Não, disse amargamente para si mesma. Se algum deles tivesse a sensatez de perceber a lógica ou a razão, então Lancelot deveria ter se casado comigo há anos. Agora é o momento de agir. Elaine mexeu-se na cama em que dormia juntas e abriu os olhos. Sorriu e aconchegou-se junto de Morgana. Ela confia em mim, pensou dolorosamente. Acha que a estou ajudando a conquistar Lancelot apenas por amizade. Nem mesmo se a odiasse eu poderia fazer-lhe tanto mal, disse, porém, com voz tranquila. Lancelot já teve tempo suficiente para sentir a perda de Gwenfar. A sua hora chegou, Elaine. Você vai dar a ele um talismã ou um filho de amor? Ou um filtro de amor? Não confio em talismãs de amor, respondeu rindo, embora esta noite ele vá beber alguma coisa em seu vinho que o deixará preparado para qualquer mulher. Esta noite você não vai dormir aqui, mas num pavilhão perto da floresta,
e Lancelot receberá uma mensagem dizendo que Gwenhwyfar chegou e mandou chamá-lo. Assim, ele irá à sua procura no escuro. Não posso fazer mais nada mais do que isso. Você deve estar preparada para ele. E ele pensará que sou Gwenhwyfar, completou Elaine, piscando e engolindo em seco. Bem, então, ele pode pensar que você é Gwenhwyfar por algum momento, mas descobrirá logo que não. Você é virgem, não é, Elaine? O rosto da moça ficou vermelho, mas ela sentiu com a cabeça. Bem, depois da poção que eu lhe tiver dado, ele não poderá conter-se, a menos que você entre em pânico e tente afastá-lo. Vou logo avisando que não será muito agradável, já que você é virgem. Depois que eu começar, será impossível voltar atrás, portanto diga agora se quer mesmo que eu comece. Eu quero Lancelot para meu marido, e Deus não permita que eu recue antes de ser a sua esposa legítima. Que assim seja, então, suspirou Morgana. Bem, você conhece o perfume que Gwenhwyfar usa. Conheço, mas não gosto, é muito forte para mim. Sou eu quem o fabrica para ela. Você sabe que eu conheço bem essas artes. Quando você for para a cama no pavilhão, deve colocar bastante desse perfume no corpo e na roupa de cama. Isso fará com que Lancelot pense em Gwenhwyfar e sente-se-á excitado com essa lembrança. A jovem franziu o nariz com desgosto. Não parece muito certo. Não é certo. Decida-se de uma vez. O que estamos fazendo é desonesto, Elaine. Mas há um certo bem nisso. O reino de Arthur não pode manter-se por muito tempo se todos souberem que o rei é corno. Quando vocês estiverem casados por algum tempo, e como Gwenhwyfar e você são muito parecidas, sem dúvida dirão que era você que ele amava. Durante todo esse tempo, deu-lhe um frasco de perfume. Se você tem um criado em que pode confiar, coloque-o no pavilhão, em algum lugar que Lancelot não veja, até essa noite. Até mesmo os padres aprovariam sem dúvida, já que eu estou afastando do adultério com uma mulher casada, sorriu Elaine. Eu sou livre e posso casar. Morgana teve um leve e tenso sorriso. É bom para você, e com isso pode tranquilizar a sua consciência. Alguns padres realmente dizem que o fim é tudo, e quaisquer meios usados justificam o fim. Percebeu que Elaine ainda estava de pé como uma criança na aula à sua frente. Bem, Elaine, vá e mande Lancelot sair para um novo dia de caça ao dragão. Eu tenho de preparar as coisas. Ficou a observá-los, enquanto partilhavam de uma taça e de um prato no desjejum. Parecia-lhe que Lancelot gostava de Elaine. Como poderia gostar de um cachorrinho amigo? Não seria cruel com ela depois que estivessem casados. Viviane tivera a mesma impiedade. Não tivera escrúpulos de mandar um irmão deitar-se com a própria irmã. A lembrança doía barbaramente em Morgana. Também isso é para a felicidade do reino, pensou. E quando saiu para procurar as ervas que seriam mergulhadas no vinho para preparar a poção que seria oferecida a Lancelot, tentou fazer uma operação para a deusa, que unia os homens e as mulheres no amor, ou mesmo no simples impulso do desejo, como acontecia no cio dos animais. Deusa, eu conheço bastante o desejo, pensou, e estendeu a mão para arrancar as ervas e amassá-las, deixando-as cair no vinho. Senti desejo por ele, embora não me quisesse dar o que eu estava pronta para receber. Ficou sentada, vendo as ervas ferverem no vinho. Pequenas bolhas subiam, rompiam-se preguiçosamente e salpicavam essências amargas que fumegavam à sua volta. O mundo parecia muito distante e pequeno. Seu fogareiro era apenas um brinquedo de criança e cada bolha que subia no vinho parecia tão grande que poderia ter flutuado para dentro. Todo o seu corpo doía com um desejo que sabia que não seria nunca satisfeito. Podia sentir que começava a entrar no estado em que era possível fazer mágicas poderosas. Parecia-lhe estar ao mesmo tempo dentro e fora do castelo, que uma parte dela estava lá fora, nos montes, seguindo a bandeira do Pendragon que Lancelot levava por vezes. O grande dragão vermelho parecia torcer-se, mas não havia dragões,
não aquele tipo de dragão. E o de Pelennor era sem dúvida apenas uma brincadeira, um sonho, tão irreal quanto que flutuava em algum lugar mais ao sul, sobre as muralhas de Camelot, um dragão inventado por um artista para a bandeira, tal como os desejos que Elaine fazia para os tapetes. E Lancelot obviamente sabia disso. Perseguindo o dragão, ele estava apenas fazendo um agradável passeio pelos morros no verão, seguindo um sonho e uma fantasia que lhe deixavam tempo para sonhar com os braços de Gwenfar. Morgana ficou olhando para o líquido borbulhante no pequeno fogareiro e, gota a gota, foi acrescentando mais vinho à mistura, para que não se evaporasse ao ferver. Lancelot sonharia com Gwenfar, e naquela noite haveria uma mulher em seus braços, usando o perfume dela. Antes, porém, Morgana dar-lhe-ia a porção que estava preparando, e que o deixaria à mercê do desejo, impedindo-o de parar ao descobrir que tinha nos braços não uma mulher experimentada e sua amante, mas uma virgem temerosa. Por um momento, Morgana teve pena de Elaine, porque aquilo que preparava com tanto sangue frio, era sem dúvida algo muito parecido com um estupro. Por mais que ela desejasse, Lancelot era virgem e não tinha uma ideia precisa da diferença entre seus sonhos românticos com os beijos dele e aquilo que realmente a esperava. Ser possuída por um homem demasiado excitado. Não importava o que aquilo representaria para ela, nem a coragem com que suportaria a prova, mas dificilmente o episódio poderia ser chamado de romântico. Eu dei minha virgindade ao Gamo-rei. Aquilo foi diferente. Desde a infância eu sabia o que me esperava. Tinha sido preparada e criada no culto daquela deusa que junta o homem e a mulher, seja no amor ou no desejo. Elaine foi criada como cristã e aprendeu a pensar na força da vida como pecado original que condenou a humanidade à morte. Pensou por um instante que deveria procurar Elaine, tentar prepará-la, procurar fazê-la ver aquilo como as sacerdotisas o viam, uma grande força da natureza, limpa e sem pecado, a ser recebida como uma corrente da vida, que envolvia os participantes num turbilhão. Mas Elaine julgaria isso um pecado ainda maior. Bem, então, ela teria de receber aquilo da maneira que quisesse. Talvez o seu amor por Lancelot pudesse sair daquela experiência sem sofrer arranhões. Morgana voltou novamente a atenção para o preparo das ervas e do vinho, e ao mesmo tempo sentiu que cavalgava pelos montes. O dia não estava muito bom para isso. O céu escuro e cheio de nuvens, um vento fraco soprando os montes desnudos e tristes. Lá embaixo, ao longo braço do mar que formava o largo, parecia cinzento e insondável, como o metal recém-forjado, e a superfície do lago começou a ferver um pouco, ou era a água do seu fogareiro. Bolas escuras subiam e respingavam com um cheiro desagradável, e em seguida, subindo lentamente do lago, um pescoço comprido e fino, encimado por uma cabeça de cavalo, um corpo longo e sinuoso, torcendo-se na direção da margem, crescendo, arrastando-se até a praia. Os cães de Lancelot corriam, lançando-se para a margem, latindo furiosamente. Ouviu-o chamá-los exasperado, parado e olhando para a água, imobilizado sem poder acreditar no que estava vendo. Em seguida, Pelennor soprou uma corneta chamando os outros, e Lancelot esporeou o cavalo, a lança firmada na sela, e desceu a grande velocidade o morro, atacando. Um dos cães deu um ganido lamentoso, depois houve silêncio, e Morgana, à distância em que se encontrava, viu a trilha curiosamente pegajosa, onde jazia metade do corpo mutilado do cão, que fora corroído por aquela substância escura e visguenta. Pelennor também atacava, e Morgana ouviu o grito de advertência de Lancelot para que não investisse diretamente contra o dragão, que era escuro e semelhante a um enorme verme, com exceção da zombaria que parecia ser a sua cabeça cheia de crina de cavalo. Lancelot avançou contra ele, evitando a cabeça oscilante, e enfiou a longa lança diretamente no corpo. Um grito estrondoso abalou a praia.
um berro enlouquecido. Morgana viu a grande cabeça oscilar freneticamente para frente e para trás. Lancelot saltara do cavalo, que recuava à corrida a pé, na direção do monstro. A cabeça voltou-se para baixo, e a moça estremeceu ao ver a enorme boca abrir-se. A espada de Lancelot furou o olho do dragão, provocando uma grande onda de sangue e de uma matéria negra e mal cheirosa, e eram como as bolhas que subiam do vinho. Seu coração batia com violência. Recuou um pouco e provou do vinho, não diluído, que estava no frasco. Teria sido um pesadelo ou teria realmente visto Lancelot matar o dragão, no qual ele e ela mesma tinha acreditado? Ficou ali parada por algum tempo, dizendo-se que havia sonhado. Em seguida forçou-se a levantar-se, a acrescentar mais um pouco do funcho doce à mistura, para que seu sabor forte disfarçasse o gosto das outras ervas. E haveria para jantar carne salgada, de sabor ativo, para que todos sentissem sede e bebessem muito vinho, especialmente Lancelot. Pellinore era um homem religioso. O que diria se soubesse que todos em seu castelo ficariam sexualmente excitados? Não, Morgana devia fazer com que apenas Lancelot bebesse da mistura especial, e talvez por piedade dá-la um pouco também a Elaine. Colocou o vinho com ervas numa jarra e deixou-o de lado. Depois ouviu um grito e Elaine entrou correndo. Ah, Morgana, venha depressa, precisamos de você e de suas ervas. Papai e Lancelot mataram o dragão, mas estão ambos queimados. Queimados? Que absurdo é esse? Você acredita que dragões vão e deitam fogo pela boca? Não, não, tornou Elaine com impaciência, mas o monstro cuspiu uma substância viscosa sobre eles, que queima como fogo. Você precisa vir, fazer-lhes os curativos. Sem acreditar, Morgana olhou para o céu lá fora. O sol pairava a apenas 1 palmo da linha do horizonte ocidental. Ela ficara sentada ali a maior parte do dia. Caminhou depressa, chamando as criadas para que trouxessem ataduras de linho. Pellinore tinha uma grande queimadura no braço. Sim, parecia-se muito com uma queimadura. O tecido de sua túnica fora corroído e ele berrava enquanto Morgana lhe passava um unguento. Lancelot sofrera queimaduras leves, e numa das pernas a substância corroera suas botas, transformando o couro em apenas uma fina camada. Preciso limpar bem minha espada, disse ele. Se isto pode destruir o couro da bota, pense o que teria feito na minha perna, e estremeceu. Isso servirá de lição aos que consideravam o meu dragão como uma fantasia, falou Pellinore, levantando a mão e provando o vinho que a sua filha lhe oferecia. E graças a Deus, tive a prudência de lavar o braço no lago, ou esse visgo ter-me-ia corroído a carne, tal como corroeu o meu pobre cachorro. Você viu a carcaça dele, Lancelot? O cão? Sim, e espero não ver outra vez uma morte como aquela. Mas você poderá desmoralizá-los a todos quando pendurar a cabeça do dragão no seu portão principal. Não posso, atalhou Pellinore benzendo-se. Não havia osso nela, apenas uma substância macia, como a de um verme. E já se transformou em visgo. Tentei cortar-lhe a cabeça, e o próprio ar parecia dissolvê-la. Não me parece que fosse um animal, mas sim alguma coisa vinda diretamente do inferno. Mas está morto, e você fez o que o rei mandou, aplaudiu Elaine, acabando de uma vez por todas com o dragão do meu pai. Em seguida beijou o pai com um terno pedido de desculpas. Perdoe-me, pois também eu pensei que o seu dragão era apenas imaginário. Quisera Deus que fosse. E Pellinore fez novamente o sinal da cruz. Eu preferia ser motivo de riso daqui até Camelot do que enfrentar novamente aquela coisa. Gostaria de acreditar que não existem mais bestas semelhantes. Gawain conhece histórias de animais que vivem nos lagos distantes. Fez um sinal ao criado pedindo mais vinho. Acho que farei bem em me embriagar esta noite, ou verei aquela coisa em pesadelos durante 1 mês. Será que fará? Perguntou-se Morgana. Não, pois se todos no castelo ficassem bêbados, isso não seria útil aos seus planos. Por isso disse, Sir Pellinore, para que eu trate os seus ferimentos, tem de me ouvir. Não pode beber mais. E deve deixar que Elaine o ponha na cama.
com tijolos quentes nos pés. Perdeu um pouco de sangue e deve tomar sopa quente e leite, mas vinho não. Ele resmungou, mas parou de beber, e depois que sua filha e seus criados o levaram para o quarto, Morgana ficou sozinha com Lancelot. Então, qual seria a melhor maneira de comemorar a morte do dragão? Perguntou-lhe. Lancelot levantou a taça e disse, rezando para que seja o último. Realmente achei que era chegada a minha hora. Eu prefiro enfrentar uma horda inteira de saxões tendo apenas o meu machado. Que a deusa permita que você não tenha outros encontros como esse, concordou Morgana, enchendo-lhe o copo com o seu vinho temperado de ervas. Preparei isto para você, é curativo e ajudará a sarar seus ferimentos. Preciso ir ver se Elaine instalou adequadamente o velho Pellinor. Mas você voltará, prima? Perguntou Lancelot, segurando-a levemente pela mão. O vinho começava a fazer efeito. E mais do que o vinho, o encontro com a morte deixa o homem disposto para o amor, pensou ela. Sim, prometo que volto. Agora deixe-me ir, disse Morgana, sentindo amargura na alma. Terei descido tanto a ponto de ter vontade de ficar com ele, drogado, sem saber? Elaine aceita-o desse jeito, porque é melhor para ela. Mas quer casar-se com ele, para o que der e vier. Eu não. Sou uma sacerdotisa, e sei que essa coisa que me queima por dentro não vem da deusa. E sim é ímpia. Serei tão fraca a ponto de aceitar as roupas velhas e os amantes velhos de Gwenhwyfar? E enquanto seu desprezo gritava não, a fraqueza de todo o seu corpo clamava sim, a tal ponto de sentir-se doente de nojo de si mesma, enquanto se dirigia pelo corredor até o quarto do rei Pellinor. Como está seu pai, Elaine? Espantava-se com a frieza de sua voz. Está calmo agora, e creio que dormirá. Morgana concordou com a cabeça. Agora você deve ir para o pavilhão, e mais tarde Lancelot irá ao seu encontro. Não se esqueça do perfume de Gwenhwyfar usa. Elaine estava muito pálida, e seus olhos azuis queimavam. Morgana tomou-lhe o braço e ofereceu-lhe um pouco do vinho temperado com ervas, dizendo com voz trêmula, beba isto primeiro. Elaine levou a taça aos lábios e bebeu. Tem gosto doce, de ervas? É um filtro de amor? O sorriso de Morgana não passou de um esgar. Pode dizer que é, se quiser. Estranho, queimou-me a boca. E me está queimando por dentro. Morgana, não é veneno? Você não está com raiva de mim porque eu vou ser a esposa de Lancelot? Morgana abraçou-a e beijou-a. Aquele corpo cálido em seus braços estimulou-a. Fosse por desejo ou ternura, não sabia. Odiá-la? Não, prima, juro que não. Eu não queria Sir Lancelot para marido, nem que ele me implorasse de joelhos. Vamos, termine o vinho, minha querida. Perfume o corpo aqui e aqui. Lembre-se do que ele quer de você. É você quem pode fazê-lo esquecer-se da rainha. Agora vá, espere por ele lá no pavilhão. Voltou a abraçá-la e beijá-la. Que a deusa a abençoe. Tão parecida com Gwenhwyfar, Lancelot já está meio enamorado dela. Acho... E eu apenas completei a obra. Deu um suspiro longo e trêmulo, compondo-se para voltar ao salão, e a Lancelot, que não hesitara em servir-se de mais vinho, e levantou para ela os olhos turvos. Ah, Morgana, minha prima, puxou-a para que se sentasse ao seu lado. Beba comigo. Não, agora não. Ouça bem, Lancelot, tenho um recado para você. Um recado, Morgana? Sim. A rainha Gwenhwyfar veio visitar parentes e está dormindo no pavilhão que fica depois do gramado. Pegou-a pela mão e levou-o até a porta. E mandou dizer-lhe que não deseja perturbar seus parentes, razão pela qual você deve ir ao encontro dela muito silenciosamente, lá onde está dormindo, está bem? Podia perceber a aura de bebedeira e de paixão nos seus olhos escuros. Não vi nenhum mensageiro, Morgana. Eu não sabia que você me queria bem. Você não sabe o bem que lhe quero, primo. Quero que se case bem e abandone esse amor sem esperanças por uma mulher que só lhe pode trazer desonra e desespero. Vá, disse tranquilamente. Sua rainha o espera. Se duvida de mim, eis a confirmação que ela lhe mandou. Estendeu um lenço, era de Elaine.
Mas todos os lenços se parecem, e aquele tinha sido embebido no perfume de Gwenfar. Lancelot levou-o aos lábios murmurando: Gwenfar, onde, Morgana, onde? No pavilhão, termine de beber o vinho. Você beberá a minha saúde? Depois, disse ela com um sorriso. Os passos de Lancelot eram um pouco incertos, e ele apoiou-se em Morgana, abraçando-a. Esse contato excitou-a, por mais leve que fosse. Desejo, luxúria animal, isso não é abençoado pela deusa, disse para si mesma violentamente. Lutou para conseguir calma. Lancelot estava drogado como um animal. Não se importaria, poderia possuí-la agora, sem mesmo saber direito o que estava fazendo, como teria possuído Gwenfar ou Elaine. Vá, Lancelot, não deve deixar sua rainha esperando. Viu-o desaparecer nas sombras próximas do pavilhão. Entraria silenciosamente. Elaine estaria deitada lá, a luz caindo-lhe sobre os cabelos dourados, tão parecidos com os da rainha. Mas na penumbra Lancelot não poderia distinguir suas feições, e o corpo e a cama cheiravam a Gwenfar. Atormentou-se imaginando como o esguio corpo nu do homem que amava se introduziria sob as cobertas, como tomaria Elaine nos braços e a cobriria de beijos. Se aquela pequena tola tiver a presença de espírito de ficar calada até que ele tenha terminado. Deusa, afasta de mim a visão, para que não veja a Elaine em seus braços. Contorcendo-se, Morgana não sabia se era a sua imaginação ou a visão que a torturavam com a imagem do corpo nu de Lancelot, do contato de suas mãos, do que podia recordar-se perfeitamente. Voltou para o salão, onde os servos limpavam as mesas, e disse asperamente: Traga-me um pouco de vinho. Assustado, um homem serviu-lhe um copo. Agora vão pensar que, além de feiticeira, também sou bêbada. Não se importava, bebeu o vinho e pediu mais. Ele servia para afastar a visão, libertá-la da lembrança de Elaine atemorizada e extasiada, presa sob o corpo brutal e exigente de Lancelot. Inquieta como um felino na caça, ela caminhava pelo salão, enquanto a visão proporcionava-lhe vislumbres. Quando lhe pareceu chegado o momento oportuno, respirou profundamente, buscando forças para o que tinha de fazer agora. O criado pessoal, que dormia junto à porta do quarto do rei, acordou quando Morgana inclinou-se para despertá-lo. Senhora, não pode acordar o rei a esta hora. É assunto relacionado com a honra de sua filha. Morgana tirou uma das tochas que estavam penduradas na parede e levantou-a. Sabia a impressão que estava causando, grande e terrível, assumindo as proporções dominadoras da deusa. O homem afastou-se aterrorizado, e ela entrou rapidamente. Pellinor estava em sua grande cama, mexendo-se inquieto com a dor do ferimento. Também ele acordou sobressaltado, olhando para o rosto pálido de Morgana com a tocha na mão. Venha rapidamente, meu senhor, disse ela numa voz tensa com a sua paixão controlada. É uma traição à sua hospitalidade, pareceu-me que devia saber. Elaine... Elaine o quê? Ela não está dormindo na nossa cama. Venha rapidamente, meu senhor. Havia sido prudente em não deixar que ele bebesse mais. Teria sido impossível despertá-lo se estivesse dormindo pesadamente com a bebida. Assustado sem acreditar, Pellinor vestiu-se às pressas, gritando pelas criadas de sua filha. Pareceu a Morgana que a seguiam pelas escadas e pela porta fora com a rapidez do dragão, um séquito no qual ela e Pellinor eram a cabeça da serpente. Abriu a cortina de seda do pavilhão, mantendo a tocha bem alta e observando com um triunfo cruel o rosto ultrajado do rei, iluminado pela chama. Elaine estava deitada com os braços em volta do pescoço de Lancelot, sorrindo feliz. Ele, acordando com a luz, achou a volta espantado e olhou, tomando conhecimento das coisas. O rosto agonizado ao perceber a traição, mas não disse uma palavra. Agora você terá que fazer reparações, seu canalha lúbrico. Você que traiu minha filha, gritou Pellinor. Lancelot enterrou o rosto nas mãos, através das quais disse com a voz estrangulada: Eu ofereço reparação, meu senhor Pellinor. Depois levantou o rosto e olhou Morgana nos olhos. Ela enfrentou o olhar, sem titubear, mas foi como se uma espada lhe atravessasse o corpo. Antes daquilo, ele pelo menos a tinha amado como uma prima. Bem, era melhor que a odiasse.
Tentaria odiá-lo também, mas ante o rosto sorridente e ao mesmo tempo envergonhado de Elaine, teve vontade de gritar e implorar o perdão de ambos. Morgana fala. Lancelot casou-se com Elaine na transfiguração. Pouco me lembro da cerimônia, a não ser o rosto feliz e sorridente de Elaine. Quando Pellinore organizou o casamento, ela já sabia que tinha no ventre o filho de Lancelot, e embora ele parecesse infeliz, magro e pálido de desespero, era carinhoso com ela e orgulhava-se do ventre que crescia. Lembro-me também de Gwenfar, o rosto inchado de chorar e o olhar de ódio indisfarçável que me lançou. Pode jurar que isso não foi obra sua, Morgana? Olhei-a bem nos olhos. Você nega à sua prima o direito a um marido como você também tem o seu? Não me pôde responder, e eu disse novamente a mim mesma, se ela e Lancelot tivessem sido sinceros com Arthur e tivessem fugido juntos da corte, indo viver fora do seu reino, para que ele pudesse casar-se com outra mulher e ter um herdeiro para o trono, então eu não teria interferido. Desde então, Gwenfar passou a odiar-me, e senti muito isso, pois eu gostava dela, de uma forma estranha. Gwenfar pareceu-me não ter ficado com raiva de sua prima, pois mandou-lhe um rico presente e uma taça de prata quando o filho nasceu. Quando o menino foi batizado Galahad, em homenagem ao pai, ela quis ser a madrinha e jurou que ele seria o herdeiro do reino, se não tivesse um filho com Arthur. E naquele mesmo ano anunciou que estava grávida, mas tudo não passou de sugestão. Parece-me que era apenas seu desejo de ter um filho e sua imaginação. O casamento não foi pior do que a maioria deles. Naquele ano, Arthur teve de enfrentar uma guerra no litoral norte, e Lancelot passou pouco tempo em casa. Como muitos outros maridos, ele passava o tempo na guerra, visitando a casa 2 ou 3 vezes por ano para ver suas terras. Pellinore dera-lhe um castelo próximo do seu, para receber os novos mantos e camisas que Elaine tecia e bordava para ele. Depois de casado, Lancelot vestia-se tão bem quanto o próprio rei, e para beijar o filho mais tarde também as filhas, dormir uma vez ou talvez 2 com a mulher e depois partir novamente. Elaine parecia estar sempre feliz. Não sei se realmente o seria, se era daquelas mulheres que se sentem sinceramente felizes com a sua casa e seus filhos, ou se ansiava por mais do que isso, e suportou corajosamente o trato que fizera comigo. Quanto a mim, vivi na corte por mais 2 anos, e então, no Pentecoste do 2º ano, quando Elaine estava grávida pela 2ª vez, Gwenfar teve a sua vingança.